Como cuidar de uma dioneia? Obtendo a planta. Aprenda um pouco a respeito das dioneias antes de comprar uma. Essas plantas carnívoras legais têm duas partes. Um caule ou corpo, que permite a elas fazer a fotossíntese, como uma planta comum, e a folha, que ajuda a dioneia a pegar suas presas. A folha é a cabeça, que todo mundo reconhece. Ela se parece com uma concha verde com dentes longos. Esses dentes são na verdade cílios que informam à planta que há um inseto delicioso por perto. Compre a dioneia de um distribuidor licenciado. Essas plantas movidas a proteína são comuns o bastante para serem encontradas em lojas de jardinagem ou supermercados. Mas se quiser um espécime mais velho ou mais resistente a doenças, procure por um viveiro de confiança que as cultive. Há também sites na internet especializados em plantas carnívoras. Embora você não consiga escolher uma planta específica por eles, o site poderá enviar uma dioneia para você e fornecer informações para o cuidado com a planta. Se estiver em viagem para o ZEUA, nunca colha uma dioneia na natureza. Essa espécie está ameaçada e é protegida pela lei. Você pode ser multado ou até preso, dando à planta o solo desejado. Procure por um vaso profundo para que as raízes consigam se ancorar. As dioneias têm raízes relativamente longas, e por isso preferem vasos com profundidade. Em geral, um vaso que dê à planta cerca de 10 a 12,5 centímetros de espaço para as raízes crescerem será suficiente. Escolha um vaso com isolamento. As raízes da dioneia também são sensíveis a mudanças de temperatura. Portanto, o melhor é escolher esse tipo de vaso. Embora os de plástico sirvam, é uma boa ideia procurar por vasos com isolamento no viveiro local. Escolha um vaso que filtre e absorva nutrientes e sais que, de outro modo, poderiam causar mal à planta. Um vaso de terracota não esmaltado é um recipiente poroso, que permitirá às raízes respirarem oxigênio pelo solo e agirá como um filtro de sedimentos para a água. Dito isso, as dioneias não são muito exigentes com os vasos. Você pode usar um vaso de terracota profundo com um buraco embaixo ou um balde com alguns buracos no fundo para a drenagem. Combine as propriedades do solo às necessidades naturais da planta. Misture partes iguais de esfanho e perlita. Nunca use areia da praia, que contém sais minerais. A perlita é um tipo de obsidiana hidratada que se parece com pedacinhos de areia branca. Ela ajuda as plantas em vasos a reterem a umidade. As dioneias são nativas dos pântanos e brejos das Carolinas do Norte e do Sul, no ZEUA, e por isso gostam de alta umidade e solo úmido, pobre em nutrientes e rico em ácido. O pH ideal para elas está dentro da faixa ácida que vai de 4,9 a 5,3. Enquanto que a maioria das plantas e vegetais normais prefere uma faixa mais neutra, entre os 5,8 e os 7,2. Outra combinação preferida por alguns criadores de dioneia é 5 partes de esfanho, 3 partes de areia de sílica e 2 partes de perlita. A areia de sílica ajuda na aeração e é conhecida por ajudar as plantas a desenvolverem uma resistência a temperaturas mais altas e a pragas. Tanto a areia de sílica, que na verdade é quartzo,
quanto a perlita não liberam nutrientes e minerais em excesso para o solo, o que é bom para sua planta carnívora. Não use terra de envasamento regular ou orgânica, pois esse tipo de solo vai queimar as raízes da planta e matá-la. Evite também fertilizar a dioneia, pois o produto pode fazer o mesmo. Não utilize nenhum solo enriquecido, pois ele contém fertilizantes e compostos altamente orgânicos. Deixe o ar fresco entrar e sair constantemente. Você pode deixar a dioneia dentro de um terrário para aumentar a umidade relativa do ar, mas mantenha uma saída de ar aberta no recipiente para permitir que a planta use suas habilidades e atraia os insetos para o jantar. Os melhores insetos para a sua planta são os que estão saudáveis, vivos e livres de doenças. Decidindo um local para deixar a planta. Coloque a dioneia em um lugar onde ela receba bastante luz solar direta. Durante o período de crescimento, ela precisará de 12 horas de luz para que possa fazer a fotossíntese e florescer da maneira correta. Pelo menos 4 dessas horas devem ser de luz solar direta. Lembre-se de que, quanto mais luz solar direta a dioneia receber, mais saudável ela será. A maioria dos cultivares de dioneia ficará com uma pigmentação avermelhada quando estiver saudável e feliz no local onde foi colocado. Escolha uma área bem iluminada da casa, longe de correntes de ar, além de bastante luz. A dioneia precisa de alta umidade e de proteção contra brisas e correntes de ar. O ideal geralmente será manter a planta dentro de casa, em um local ensolarado, porém sem vento. Veja quais são os pontos atingidos pela luz solar durante a manhã e a tarde. Se estiver pensando em deixar a planta dentro de casa, você precisará colocá-la em uma janela voltada para o leste, o oeste ou o norte. Lembre-se de que ela precisa de pelo menos 4 horas de luz solar direta por dia. Você também pode cultivar a planta em um terrário aberto com uma lâmpada fluorescente por perto. Quanto mais perto a lâmpada ficar da planta, mais saudável esta última ficará. Deixe a planta do lado de fora de casa. Você ainda pode cultivá-la em jardim pantanoso, desde que a coloque em um local onde receba luz solar direta e em um solo pobre em nutrientes. Proteja-a dos ventos fortes colocando-a perto de outras estruturas ou de plantas resistentes. Cuidados durante o período de crescimento. Saiba quando é o período de crescimento. De setembro a dezembro. Ou no período que você estipular como primavera. A planta precisa de bastante água e sol. Nesse intervalo de tempo, ela estará em atividade plena, pegando presas, fazendo a fotossíntese e produzindo flores. Use somente água pura para regar a planta. Você só deve usar água pura. Água destilada, deionizada e de chuva são opções viáveis. A água filtrada por osmose reversa é a melhor opção porque a maioria das outras, como a água potável, já tem minerais adicionados para dar sabor. Evite usar água de torneira, se for possível. Há 3 razões principais pelas quais a água de torneira é ruim para as dioneias. Ela contém elementos como cloro, sódio e enxofre, entre outros, que vão se acumular no solo da planta aos poucos, causando doenças e por fim a morte da dioneia. Na maioria das águas de torneira, os níveis de pH ficam entre o 7,9 e o 8,3.
O cloro mata a maior parte dos organismos vivos, até os benéficos. Teste a água de torneira quando necessário. Você pode usar essa água se medir-la com um medidor de sólidos dissolvidos totais. A leitura precisa ser de menos de 50 partes por milhão ppm, para que a água seja considerada segura para sua planta. Dê à planta a água necessária. Durante a estação de crescimento, o solo nunca deve ficar completamente seco. Procure manter o meio de crescimento da planta úmido ao toque, mas não encharcado. Há 3 maneiras de fornecer água à planta, cada uma com seus próprios benefícios. O método da bandeja. Esse é um dos melhores métodos de rega para plantas em crescimento e na luz solar direta. A dionéia deve ficar em um vaso com furos no fundo para a drenagem. Coloque o vaso em uma bandeja cheia de água. O meio de crescimento da planta vai absorver a água como se fosse um pavio, fornecendo à dionéia toda a água de que ela precisa e aumentando a umidade ao redor do vaso. Lembre-se, porém, de que, se seu vaso for mais raso, com cerca de 13 centímetros, esse método pode prejudicar a planta por deixar as raízes dela perto demais da água, o que causa o desenvolvimento de fungos ou bactérias por cima. É assim que a maioria das plantas é regada. Você despeja ou borrifa a água no solo ao redor dela e deixa que o líquido seja absorvido até sair pelo fundo. O solo da dionéia deverá estar sempre úmido, mas não encharcado, o que significa rega-la de 2 a 5 vezes por mês durante o período de crescimento. O método dos 2 vasos. Este é o mais eficaz para se cultivar dionéias. O segundo vaso cercando o vaso menor de barro no meio isola a planta das mudanças drásticas de temperatura. Aumenta a umidade do ar e retém a umidade. Coloque o vaso menor no meio e despeje a água apenas no maior. O vaso de terracota poroso no meio permitirá que a umidade entre nele e filtrar os sais minerais extras. Deixe a planta receber luz solar suficiente. Como já foi dito antes, as dionéias precisam de pelo menos 4 horas de luz solar direta durante o período de crescimento. Além de comer insetos, essas plantas usam a fotossíntese para crescerem e se manterem saudáveis. Coloque a planta em um local onde ela receba pelo menos 12 horas de luz solar. Cuidados durante o período de dormência. Saiba quando é o período de dormência da planta. Entre maio e setembro, a dionéia entrará em uma fase de dormência, na qual vai parar de produzir flores ou crescer. Muitas morrem durante esse período porque os donos continuam cuidando delas como fariam durante o tempo de crescimento normal. Diminua a quantidade de água dada à planta. Não use o método da bandeja quando a dionéia estiver dormente. Em vez disso, regue-a. Embora essas plantas precisem de bastante água, a necessidade delas se reduz bem durante a dormência. A maioria das dionéias só vai precisar ser regada a cada 10 ou 14 dias. O solo deverá ficar bem mais seco, embora ele nunca deva estar completamente seco. A terra diretamente ao redor da base e das raízes precisa ficar um pouco úmida, enquanto o resto do solo fica seco. Regue a planta como faria normalmente, procurando fornecer bastante água. Faça a rega pela manhã para que a água tenha o dia inteiro para secar um pouco, antes que as temperaturas mais frias da noite cheguem.
Não exagere na rega. Só a faça quando o solo começar a ficar seco ao redor da base da planta. Se você der água demais à dioneia, podem surgir fungos e bactérias. Mantenha a planta na luz solar. Embora a dormência passe a ideia de que a planta não faz nada, a dioneia na verdade continua a realizar a fotossíntese durante esse período. Portanto, ela ainda deve ser exposta à luz solar. Se possível, leve a planta para dentro e a coloque embaixo de uma luz artificial forte durante toda a dormência. Se estiver cultivando a planta fora de casa, proteja-a das temperaturas muito frias. A quantidade de medidas a serem tomadas depende do clima do local onde você vive e se você está cultivando a dioneia dentro ou fora de casa. Caso a esteja cultivando fora de casa, você tem duas opções. Se você mora em um local relativamente quente, onde a temperatura nunca fica abaixo de 0 graus Celsius, deixe-a do lado de fora o ano todo, sem proteção. Caso more em um local mais frio e com algumas geadas, plante a dioneia no solo durante o inverno, já que o vaso absorve a temperatura do ar ao redor dele. Coloque-a em um jardim pantanoso ou em um solo adequado para ela. Veja a parte 1. Além disso, cubra a dioneia com cobertura vegetal ou folhas para mantê-la a salvo do clima ruim. Leve a planta para dentro se você morar em um local muito frio. Caso more em um lugar com geadas prolongadas, você precisará deixar a dioneia em um local fechado durante o inverno. Coloque-a na janela de um cômodo sem aquecimento, como a garagem ou a varanda. Essa é a melhor maneira de manter a planta viva, porém dentro de casa e dormente. Ponha a dioneia em uma janela voltada para o norte ou o sul, se estiver no hemisfério norte. Se puder, pois assim ela vai poder continuar fazendo a fotossíntese. Fornecendo outros cuidados básicos. Saiba que você não precisa dar insetos à planta. Você pode alimentá-la para fornecer os nutrientes necessários ou acrescentar uma quantidade bem pequena de fertilizante rico em nutrientes ao solo dela. É possível ainda borrifar um pouco de fertilizante em spray de vez em quando. Quando a dioneia fica fora de casa, ela pega insetos, gafanhotos e às vezes pequenos animais, como rãs, que fornecem nutrientes e a deixam mais saudável. Lembre-se de que as folhas às vezes não se fecham, a menos que o item pego esteja se movendo. Isso significa que você deve alimentar a planta com coisas vivas, como moscas e bichos da farinha. Uma dica útil para quando você for usar presas vivas é colocar a presa no congelador por alguns minutos para que ela fique bem lenta. Você só deve dar uma ou duas presas à planta por vez. E somente quando ela estiver saudável e forte. Caso decida dar um inseto morto à dioneia, coloque-o nas folhas e passe o dedo sobre elas de leve a cada 20 ou 30 minutos, até que se fechem completamente. O toque faz a planta pensar que a presa está se movendo. Isso nem sempre é necessário, pois a dioneia também usa receptores químicos para se fechar na presença de nutrientes dentro das folhas. Não dê à planta alimentos exóticos, como pedaços de hambúrguer ou bolo. Assim, você provavelmente vai matá-la, especialmente se der carne a ela, pois a dioneia terá uma reação negativa à gordura.
As gorduras e a carne em decomposição também darão origem a bactérias que podem prejudicar a planta. Cuide da planta. Os cuidados ajudam a manter a dioneia saudável. As folhas mortas, por exemplo, podem bloquear o sol das folhas jovens que precisam da luz para crescer. As folhas da planta ficarão marrons quando morrerem. E é delas que você deve se livrar. Você pode cortá-las quando estiverem marrons usando uma tesoura pequena. Não corte as folhas que ainda estiverem parcialmente verdes, pois essas ainda conseguem fazer a fotossíntese. Conforme as folhas ficarem marrons, elas vão começar a ficar mais fracas e se soltar da planta. Na maioria das vezes, você consegue arrancá-las apenas com as mãos. Para as mais resistentes, é possível usar uma tesourinhas de costura. Saiba também que as folhas dessa planta costumam morrer em lotes. Replante a dioneia. Se perceber que a planta parece pequena demais no vaso ou se ela se dividir em 2 ou mais plantas, ou ainda se ela estiver ficando seca muito rápido, é hora de replantá-la. O processo é igual ao plantio no vaso pela primeira vez. Faça um solo com a composição certa. Leia a parte 1. Procure não tocar nas folhas da armadilha da planta. Fazer com que elas se fechem quando não há nada para ser comido é um desperdício de energia. A dioneia leva de 2 a 3 semanas para reabrir a armadilha e ficar pronta para pegar possíveis alimentos. Embora não haja problema em esfregar de leve a parte externa da armadilha depois de dar um inseto à planta, limite a quantidade de vezes que a toca. Nunca coloque nada dentro da armadilha, a não ser insetos.